Pessoal, tô aqui pra gente fazer o exercício 6.1 do trabalho de hidráulica. O exercício da página 175 do livro, né, de hidráulica básico, o exemplo 6.1. Claro que no livro tem uns dados lá e eu vou fazer com os dados que foi fornecido pro meu grupo. O meu grupo é o grupo 9. A população é 40 mil habitantes, K1 1,33, K2 1,44, consumo diário por pessoa 180 litros por dia, né, por pessoa, fator de atrito 0,023. O que o exercício está pedindo? Dimensionar a rede de distribuição de água de uma cidade cuja planta de topografia do terreno são mostradas na figura 6.3. A figura está aqui, a gente vai analisar ela daqui a pouco. Determinar a cota do nível de água do reservatório para que a mínima carga de pressão dinâmica na rede seja 15 metros por coluna de água. O que quer dizer? Ele quer saber que altura que o reservatório tem que estar para a parte que der menos pressão desse sistema ser a menor pressão ser 15. Não pode ser menos que 15 a pressão. A pressão mínima tem que ser 15, então. Tá, esse é o principal. Esse é o que a gente vai procurar. Aí, a partir disso, a gente vai achar também a máxima carga de pressão estática e a máxima carga de pressão dinâmica na rede. Então vamos analisar um pouco a rede aqui. Eu fiz a imagem aqui da rede. Então tá aqui é o reservatório. Tem uma tubulação de 400 metros que vai do reservatório até o ponto A. Essa tubulação não tem distribuição de água, então ela só vai servir para só tubulação mesmo. Aí a partir desse ponto A já existe distribuição de água, tem distribuição de água aqui. Então aqui tem várias, como se fosse várias casas, vários pontos de distribuição que tem nessa tubulação, do ponto A até o final aqui, até através toda essa tubulação tem distribuição. O que ele quer saber? Ele quer saber o ponto aqui, vai ter um ponto que isso aqui ele é como se fosse fazer um desenho aqui, é como se tivesse um reservatório aqui, aí a tubulação descesse e subisse numa cota mais alta e descesse de novo e subisse. Então essa tubulação não está retinha. Aqui tem as cotas topográficas, ó. Aqui está 100 metros, 113, 105. Então ela vai oscilando e essa tubulação vai acompanhando essa cota topográfica. Ela desce, sobe, e cada vez que quanto mais baixo, mais carga de pressão. Quanto mais alto, menos carga de pressão. Então vai ter um ponto aqui que a gente vai encontrar que vai estar mais alto que os demais pontos da distribuição dessa carga. E esse ponto mais alto ele tem que ter a carga. Vamos supor que aqui no desenho aqui tem um ponto mais alto. E a carga mínima aqui de pressão vai ter que ser 15 metros por coluna de água. Então é isso que a gente vai procurar. É a parte que a topografia do terreno é mais alta, e nessa parte a pressão vai ter que ser 15, que é a pressão mínima na parte de distribuição. Aqui ó, pressão
a mínima carga de pressão dinâmica na rede seja 15. Então essa carga de pressão dinâmica é isso que eu estou querendo dizer aqui. É a parte mais alta dessa rede de distribuição. Claro, com exceção do reservatório, né? Que o reservatório tem que ser mais alto de todos. Senão, como que iria distribuir sem uma bomba isso? Aqui nesse caso está sem bomba. Então tá, beleza. Aí a gente montou aqui também uma tabelinha. No meu caso, do meu trabalho, eu usei a velocidade, mas a gente vai fazer por um caminho mais curto, então a gente nem vai usar a velocidade aqui. Tem duas opções, usando a velocidade ou sem. O resultado dá o mesmo praticamente, dá uma diferencinha de arredondamento. Aí eu fiz assim, a tabela, o trecho, o número do trecho, comecei de trás para frente, ó, usei a mesma numeração aqui do exemplo do livro, ó, 1, 2, 2.1, comecei de trás para frente, ó, 1, 2.1, 2. Por que de trás para frente? Porque aqui é onde vai acabar a minha água. Então eu vou começar do menor para o maior e vai aumentando progressivamente. Aqui, por exemplo, nesse trecho aqui que não tem distribuição, vai ser onde tem mais água vindo, mais vazão. Aqui vai ser o restinho da vazão, vai acabar aqui. A última gota acaba aqui nesse ponto aqui, no final do ponto 1. Tá. Daí, cada ponto, coloquei a metragem de acordo que está no desenho, né? Ó. Ponto 1 tem 200 metros, aqui 200 metros. O ponto 2.1 tem 100 metros, aqui 100 metros. O ponto 2 tem 150 metros, beleza. E também já está preenchido aqui as cotas de terreno. A cota de terreno no ponto 1 é montante. O montante aqui. Montante é o início. Montante é o início aqui. O início do trecho 1 e jusante, o final do trecho 1. Tá aqui, ó. Montante, a cota é 95, ó. Pode ver que, deixa eu descer um pouquinho mais. Pode ver que aqui é a linha de cota, ó. 95. 95 passa bem certinho no centro da montante do trecho 1 e a jusante é 85. 85 passa bem no centro da jusante do trecho 1. E assim por diante. Eu fui colocando as cotas, que só em analisar a figura já dá pra saber, ó. Daí aqui tem um detalhezinho aqui que na montante do trecho 2.1, 2 e 3.1, que é isso aqui, ó. Essa é a montante, ó. Deixa eu pegar outra cor. Aqui é a montante desse trecho. Eu coloquei 102,5 e é a montante desse trecho e a jusante do trecho 3, ó. Eu coloquei 102,5 porque ele está bem no meio, ó. Aqui passa a cota 100, ó. E aqui passa a cota 105. E o ponto é bem quase no meio aqui, então eu coloquei 102,5. Claro que alguém vai por 103, alguém vai por 102. Eu pus 102,5. Beleza. Tá. Acho que ninguém tem dúvida quanto ao preenchimento Aí é bom fazer a tabela, porque a tabela esclarece, fica fácil de não se perder, sabe? Aí tá. Então feito os comprimentos, feito as cotas. A próxima coisa que a gente vai fazer é calcular a vazão. A vazão que vai passar por aqui. Deixa eu ver aqui. Tá.
para a gente calcular a vazão, a gente vai usar essa fórmula aqui. QD é igual a K1 vezes K2 vezes QM, que é aquele consumo por dia, né, que era 180 litros, vezes P, dividido por 86.400. 86.400 nada mais é do que o tanto de segundos que tem num dia. Nesse caso, a bomba estava trabalhando, a bomba não, a distribuição de água estava sendo feita de 24 horas por dia, mas em alguns casos é feito 20 horas, 4 horas, 5 horas, então é o tanto de segundo que esse sistema está funcionando em um dia. Nesse caso é as 24 horas. 24 horas tem 86.400 segundos. Beleza. Aí a gente vai determinar a vazão aqui. Puxa pra cá. Tá. QD é igual a K1. K1 é 1,33 vezes K2, 1,44 vezes 180, que é 180 litros por habitante dias. Quer dizer que um habitante consome 180 litros em um dia. Eu não vou converter em metros cúbicos porque eu vou querer, para mim tanto faz, pode ser, eu vou querer a minha vazão em litros por segundo mesmo. Depois eu converto se precisar. E vezes P, que é o tanto de habitante, no meu caso 40.000 habitantes, dividido pelo número de segundos que o sistema está trabalhando. No meu caso é 24 horas, 86.400. Esse resultado aqui, para mim, deu 159,6 litros por segundo. Litros por segundo, porque eu não converti o 180 e não converti o 180. Se eu tivesse convertido, iria dar outro valor. Tá. Beleza. Essa aqui é a minha vazão. É a vazão total que eu tenho no meu sistema. Agora, eu vou querer a vazão por metro. Eu quero a vazão por metro, porque eu vou fazer a conta por trecho, né? Então vamos dividir essa vazão pela metragem que eu tenho. Então eu vou usar outra forma. Vou achar QD J igual a QD dividido pelo L. O L total, o comprimento total. Aí eu somei o comprimento total, que a vazão, né? 159,6. O meu comprimento total deu 1.270 metros. Eu divido a vazão pelo comprimento, eu vou achar a vazão por metro. Vai dar 1,26 vezes 10 a menos 1, no meu caso. Litros por segundo vezes metro. Litros por segundo vezes metro. Tá. Beleza, agora o próximo passo. O próximo passo vai ser eu achar a vazão em marcha. O que é essa vazão em marcha? É a vazão que eu gastei naquele trecho, sabe? Por exemplo,
Por isso que eu comecei de trás para frente, ó, porque aqui no 500 eu não tenho vazão em marcha. Então eu comecei de trás para frente, que eu vou acrescentando. Eu pego lá o último duto lá, que é o de 200 metros lá, que é o trecho 1. Vou calcular a vazão em marcha desse trecho. Daí eu calculo a vazão em marcha do outro trecho. E depois eu vou acrescentando na jusante e na montante. Vamos calcular uma aqui. Do trecho 1. A vazão em marcha do trecho 1 seria vazão em marcha, né? No trecho 1. Trecho 1 é igual ao meu resultado aqui que eu achei do litros por segundo vezes metro, 1,26 vezes 10 a menos 1 vezes a metragem daquele trecho, nesse caso é 200 metros aqui, então vezes 200. O resultado aqui deu aproximadamente 25,13 litros por segundo, que quer dizer que depois que vazou tudo lá desde o comecinho, depois que foi distribuído tudo, desse trecho sobrou 25,13 litros por segundo de vazão. Agora vamos para o próximo trecho. Vazão em marcha do trecho 2.1 igual a 1,26 vezes 10 a menos 1 vezes o comprimento aqui é 100 metros, deu aproximado 12,57 litros por segundo. Aí assim eu vou fazendo todos os trechos. O único trecho que eu não vou fazer é o trecho 5, que o trecho 5 não tem vazão, não vai ter distribuição, então não preciso calcular a vazão em marcha dele. Tá, daí depois que eu fiz isso, eu vou lá para a tabela e para me preencher a tabela aqui. Eu faço de todos os trechos, né? Daí deu lá, preencher 25, letra feia pra caramba, 25,13 12,57 18,85 ó, 150 metros, 18,85 também, mais 150 metros, 120 metros, 15,08 200 metros, 25,13 150 metros, 18,85 200 metros, 25,13 e 400 metros eu não preciso porque não tem distribuição aqui. Tá, daí a partir daqui que eu determinei a minha vazão em marcha, eu posso determinar as vazão de montante e de jusante. Aqui, analisando aqui o desenho, eu sei que não tem jusante aqui nesse ponto 1, então aqui vai ser 0,0, que não vai chegar seco, vai ser uma ponta seca.
Eu sei que não tem aqui nesse ponto 2.1. 2.1 vai ser 0, 0, outra ponta seca. No ponto 3.1 e no ponto 3.2 também não. Ponta seca, não tem jusante. E no ponto 4.1 também não tem vazão, que é a ponta seca. Então já preenchi aqui com 0. Beleza, agora a montante. A montante do ponto 1 vai ser toda a mesma, é o mesmo que distribuiu, é o mesmo valor da vazão em marcha. Então, se a vazão em marcha foi 25,13, a montante vai ser 25,13, porque entrou aqui nesse pontinho aqui 25,13 para cá. Então, 25,13. 25,13. Aqui no 2.1, mesma coisa. É o mesmo valor da vazão em marcha. Entrou 12,57. 12,57. Opa, coloquei 56 aqui. 57. Tá. Beleza. Agora a montante. Agora é mais complicado. Porque aqui agora a gente vai para montante. Para jusante do trecho 2. A jusante do trecho 2. A gente está de trás para frente. O que é a jusante do trecho 2? A água que está aqui, ó, que está passando aqui nesse ponto. Então, está passando nesse ponto toda a água que foi para cá e toda a água que foi para cá. Então, o 25,13 é a vazão em marcha do ponto 1 e a vazão em marcha mais a vazão em marcha do ponto 2.1. Então, é a soma das duas para jusante do ponto 2. Então, vou somar 25,13 mais 12,57. Vai dar 37. Por que eu ponho 5? 37,7. Beleza. E o montante desse ponto vai ser a água que está aqui, ó, que está entrando aqui, que vai ser todo aquele 37 mais a água que está passando nesse trecho aqui, ó, do trecho 2. Então vai ser o 37 mais a marcha dele, que vai ser o 18,85. Então é 37 mais 18,85, que vai dar 56,55. 55. Tá, vamos para o próximo ponto, 3.1. No 3.1, no 3.1 não tem jusante. E aqui, ó, a água vem aqui e passa direto, só entra o que é necessário aqui no 3.1. Então, a montante vai ser a água que vai ser o mesmo valor de marcha, assim como no 3.2 e assim como no 4.1. Então eu já posso pôr direto aqui, ó. Quando tem essa ramificação e a ramificação termina na ponta seca, a vazão de montante vai ser o mesmo valor da vazão em marcha. Então aqui, ó, terminou em ponta seca, 18,85. Terminou em ponta seca, a mesma da marcha, 15,08. Já vou adiantar aqui. Terminou em ponta seca, 18,85. Beleza. Agora aqui, vamos para a jusante do ponto 3. O ponto 3 está aqui, ó. Ponto 3. A jusante é o finzinho aqui, ó. É o que passa aqui. Só que essa jusante do ponto 3 ela vai fornecer água para todo o resto do sistema daqui para frente, ó, desse ponto para frente. Então eu tenho que somar tudo isso. Como é que eu vou fazer? Eu pego essa montante aqui, que já é a soma daqui para frente, né? Ó,
e somo com mais 18 e somo com mais 15,8. Somo com essa marcha aqui, 18,85 mais o 15,08. Então, eu somando a jusante vai dar 56, 60, 70, 80, 90,48 aqui. 90,48. E a montante é aqui, ó. Aqui onde ele começa, ele entra no ponto 3. É a jusante mais a marcha que passou aqui por esse trecho. Vai ser 90,48 mais 25,13. Vai dar 115,62. 115,62. Tá. Aí a gente pega essa ramificação aqui. Ramificação tá aqui, não tem ponta seca 0,0. A montante vai ser igual a marcha, beleza. Aí a gente vai pegar a jusante do ponto 4. Jusante do ponto 4 é igual a jusante do ponto 3, só que aqui do final para frente pega tudo lá. Pega tudo. Então o que vai acontecer? Vai ser todo aquele 115 mais a marcha do ponto 4.1, que é o 18,85. Então a jusante vai ser 115,62 mais a marcha do 4.1, que é essa marcha. Que é o 115 a gente calculou aqui, ó. E a marcha é essa aqui, esse trecho aqui. Então vai dar 115 mais 18, 134,47. 134,47. E a montante, que é aqui, vai ser o 134 mais a marcha desse trecho, que vai dar 159,60. 159,6. Beleza. Conseguimos calcular até aqui. Agora, esse trecho aqui não sofre distribuição. Então, quer dizer que a jusante dele aqui, se ele vai começar a montante do ponto 4 com 159,60, a jusante do ponto 5 vai ser 159,60. 159,60 também, porque ele não sofreu a distribuição aqui, ó. E assim como a montante dele aqui em cima, aqui que ele vai sair, a montante é o que sai do reservatório aqui, ó. Ele não tem distribuição aqui, então vai ser 159,60. Pronto, a gente conseguiu preencher a tabela de jusante e montante. Aí, beleza. Agora a gente vai calcular a vazão fictícia, porque é essa vazão que vai determinar a perda de carga, o diâmetro, com a vazão fictícia que a gente só vou dar uma olhadinha aqui, ver se vai determinar o diâmetro mesmo. Só um minutinho. Não. O diâmetro a gente já pode determinar já. Determina o diâmetro com a vazão de montante, ó. Essa vazão que a gente achou de montante vai determinar o diâmetro. Aí pra gente determinar o diâmetro, a gente olha na tabela, ó, vamos olhar aqui, 25,13. Qual seria o diâmetro mínimo para usar ali? Tem que ser um diâmetro igual ou maior. Ou maior. Ó, a vazão aqui foi 25,13. Não pode ser o de 14, que é menor, então vamos pegar o de 28. 28 é maior que 25,13, então o primeiro diâmetro que a gente vai usar vai ser 200. Vamos ver o próximo. O próximo é 12,57 de montante lá. Aqui montante, 12,57. O próximo diâmetro é vazão, 12,57, 9,69, 14, ó. 12,57 cabe dentro de 14, então vai ser o próximo, vai ser 150. E assim por diante, a gente vai olhar na tabela,
a vazão de montante para descobrir qual que é o diâmetro. De montante por quê? Porque é a vazão que entra, então não vai entrar vai se entrar 25, então tem que ter um diâmetro um pouquinho maior, 28. Então a gente vai observar pela tabela aqui. Essa tabela é dada. Aí vamos preencher a tabela aqui. O primeiro deu 200, o segundo 150, o terceiro 300. Tá preenchido e corrigido, né? Que eu comecei preenchendo na vazão fictícia, no diâmetro, tá? Esse é o diâmetro. Consegui preencher o diâmetro de acordo com os valores que eu encontrei na vazão de montante, tá? Mas para calcular a perda de carga, eu preciso da vazão fictícia. Vamos calcular a vazão fictícia. Para calcular a vazão fictícia é assim: se existir jusante, eu vou usar essa fórmula aqui, ó. Vazão fictícia é igual vazão de montante mais vazão de jusante dividido por 2. Se não existir jusante, eu vou usar vazão fictícia é igual vazão de montante dividido por raiz de 3. Aí eu vou observar aqui na minha própria tabela, ó. A primeira não tem jusante, então vai ser vazão de montante 25,3, vou pôr aqui embaixo aqui. Vazão fictícia é igual vazão de montante, que é 25,3 13 dividido por raiz de 3. O valor vai dar a vazão fictícia dá 14,51. 14,51. Aí aqui 14,51. Nesse caso também vai ser vazão de montante dividido por raiz de 3, que vai dar 7,26. 7,26. Nesse caso do trecho 2 vai ser aquela outra fórmula, que é vazão fictícia é igual vazão de montante, que é 56,55 mais 37,7 dividido por 2. O resultado é 47,13. 47,13. Aí a gente é só observar para usar a fórmula correta, ó. Aqui vai ser a fórmula de vazão de montante dividido por raiz de 3. Aqui vai ser também. Aqui vai ser vazão de montante mais vazão de jusante dividido por 2. Aqui vai ser vazão de montante dividido por raiz de 3. Aqui vazão de montante mais de jusante. Aqui também. E assim sucessivamente. Vamos preencher a tabela aqui agora. Preenchida a tabela, a gente achou a vazão fictícia, né? A gente vai achar a perda de carga agora, ΔH. Para perda de carga, eu fiz pela velocidade, mas dessa vez eu não vou fazer. Eu vou pular da velocidade, que é mais demorado um pouco. Se eu fosse fazer pela velocidade, eu iria determinar a perda de carga por essa fórmula aqui, ó. Aí eu teria que ter o valor da velocidade, calcular a velocidade. Mas como eu vou direto pela vazão, eu vou usar essa fórmula aqui, ó. Os valores vai dar praticamente idêntico, na terceira ou quarta casa que muda alguma coisinha. Só essa fórmula está faltando uma coisa. Como é ΔH aqui, não é J, se fosse J estava certo, mas é ΔH, então é vezes o comprimento.
Então eu já nem vou calcular J, já vou direto na perda de carga mesmo do trecho, ó, vezes o comprimento. Esse comprimento L aqui que eu pus é o comprimento do trecho. Então eu vou fazer trecho por trecho, cada trecho é essa fórmula. Voltando aqui, vamos usar a fórmula, tá, aqui dá pra ver ela. Vou apagar aqui, vou apagar isso aqui pra gente fazer pelo menos uma. Tá, ΔH é igual a 0,0827827 vezes o fator de atrito, que no meu caso o fator de atrito é 0,023. Deixa eu apagar mais um pouquinho aqui. 0,023 vezes vazão ao quadrado. Essa vazão ao quadrado é a vazão fictícia. Então, no trecho 1 eu vou usar 14,51, que foi a vazão fictícia do meu cálculo aqui que eu achei. 0,51 ao quadrado dividido, tudo isso aqui dividido por o diâmetro, a quinta, que é o diâmetro que eu achei também naquela tabelinha, que aqui, tá, deixa eu corrigir aqui, e tem um detalhe, agora eu tenho que converter, porque aqui essa vazão está em litros por segundo, então 14,5,51 litros por segundo, não é, eu tenho que converter, ó. Vou corrigir aqui, gente, ó. Vou converter. Então 14,5 vai virar assim. Vou converter rapidinho, ó. 14,5,1. A vírgula estava aqui entre o 4 e 5, vai correr 1, 2, 3. Então 1, 0, 3. Então vai ser 0,01451, ó. Converti. Por quê? Porque litros por segundo para metros cúbicos por segundo, 1000 litros é um metro cúbico. Então é só dividir por 1000. Dividindo 14,5 por 1000 vai correr 3 casas a vírgula para frente, ó. 14,5, daí corre uma, corre duas, corre três. Vai ficar 0,01451. E com todos aqui, no 7,26 vai correr 3 para frente, vai ficar 0,00726, com todas. Então é facinho, essa conversão dá para fazer de cabeça, nem precisa fazer conta, é só correr 3 casas, vírgula, pronto, está resolvido. Ao quadrado. Aqui na vazão a mesma coisa, está em milímetros, eu tenho que converter. Vou pôr aqui, ó, é 200, eu para converter para metro, vou dividir por 1000. 200 dividido por 1000, a vírgula suponha que está aqui, depois do 200, vai correr 3, 1, 2, 3, vai ficar 0,2. 0,2 a quinta. No 150 fica 0,15. No 300, 0,3. Então é muito simples para fazer essa conversão. Tá, beleza, está convertido, vezes o comprimento, que já dá direto a minha perda de carga ΔH. Comprimento no trecho. Comprimento no trecho é 200 metros. Já está em metros, não precisa converter. O valor de tudo isso deu 0,25. Então 0,25 é a perda de carga local aqui que eu tive nesse trecho. Daí eu vou para o gráfico 0,25. Vou fazer mais uma aqui para fixar. Eu tenho os valores aqui no papel aqui, eu vou fazer o próximo. Como meus números estão em litros, a vazão lá, vou usar a fórmula aqui, ΔH é igual a 0,0 é,
827, né? 827 vezes o fator de atrito vezes Q ao quadrado dividido por D à quinta vezes L. Então, gente, vai ser ΔH. Esse é o próximo trecho, é o trecho 2.1. É igual a 0,0827 vezes o fator de atrito, que no meu caso é 0,023, vezes a vazão fictícia que eu achei 7,26 litros por segundo, mas eu quero converter, então o 7,26 eu quero converter em metros cúbicos por segundo. Então a vírgula estava aqui, vai correr 3 casas, 1, 2, 3, então vai ser 0,007, correu 1, 2, 3, ó, correu 3 casas para frente, já converteu, já não é litros por segundo mais, é metros cúbicos por segundo. Viu como é fácil essa conversão? O diâmetro que eu tenho aqui é 150 milímetros, vou converter também, vai correr 3 casas, porque milímetro para metro é dividido por 1000, então vai ser 0,15 ou 0,150, não importa. Aqui elevado ao quadrado e aqui elevado à quinta, vezes o trecho. O trecho 2 meu é de 100 metros, vezes 100 metros. Não precisa converter porque já está em metros. E a perda de carga que eu achei, 0,13. Então beleza, né? Para converter, só isso que eu queria mostrar mesmo, que para converter em litros por segundo, se era 7,26, só corre 3 casas para frente, e lá vira metros cúbicos por segundo. Para converter em milímetro, se era milímetro e era 150, corre 3 casas, vai virar 0,150, converteu em metro. Então é facinho, fácil isso. E a gente vai preencher a tabela aqui. Tá, pessoal, preenchida a tabela aqui, a gente vai para a cota piezométrica. O que é essa cota piezométrica? Que é aqui que mora a dúvida. A cota piezométrica é a cota do nível de água do reservatório, ou seja, é a cota mais alta do sistema, onde está o nível da água do reservatório, menos a perda de carga no trecho. Então, e essa perda de carga vai se acumulando, Se perdeu 5 no trecho 5 e perdeu 5 no trecho 4, lá no trecho 4 não é 5, é 10, porque soma com a do 5 do trecho 5. Daí vamos dizer que perdeu mais 5 no trecho 3, vai ser 5 mais 10 dos outros dois trechos. Então vai sendo acumulado. Então tá, a gente quer saber qual que é a cota do nível da água do reservatório. A gente não tem, né? Porque é justamente o que o exercício está pedindo para determinar a cota do nível de água do reservatório. É isso que o exercício está pedindo. Então a gente não tem esse valor, mas ele quer determinar essa cota para que a pressão mínima no ponto mais crítico, no ponto que tenha menos pressão, seja 15. Não pode ser menor que 15 essa pressão. Então a gente não tem essa cota, infelizmente. Então vamos começar de trás para frente aqui, porque ó, reservatório jusante do trecho 5. Então a gente não tem a cota. Vamos pôr um X aqui, porque a gente não tem. Tá. Daí pra gente achar a cota piezométrica no caso é a montante, a gente não tem, é X. Que seria aqui o nível da água do reservatório. Daí pra gente determinar a jusante, vai ser
a cota do nível de água menos a perda de carga nesse trecho. O que vai ser? Vai ser o x, que a gente não tem, né? Menos o 0,62, que é o que perdeu a perda de carga nesse trecho. Ó. Aí, beleza. Daí na montante do trecho 4, o trecho 4 tá aqui. Você tá virando um balaio de gato aqui, essas cores. Tá. O trecho 4 tá aqui, ó. A montante do trecho 4 tá aqui. A gente não tem, não mudou, não tem nenhum ponto aqui. Então é o zero. A jusante do trecho 5 é a mesma montante do trecho 4, por assim dizer, porque é a parte dali. Então eu só vou repetir aqui, ó. X menos 0,62. O espaço é pequeno aqui, tá ruim de fazer. Aí a jusante desse trecho 4, tá? Daí aqui já teve uma perda de carga. Qual que foi a perda de carga? 0,26 aqui, ó. Então eu vou somar, porque eu tenho essa perda de carga do trecho 5 mais a perda de carga do trecho 4. Então vai dar 0,88. X menos 0,88. Aí a jusante, a montante do trecho 4.1. A montante do trecho 4.1 é aqui, ó. É o mesmo 0,88, porque é partiu da jusante do trecho 4, a montante do 4.1. Então vai ser, repete aqui, o 0,88. Daí vai ter uma perda de carga ali, nesse 4.1. Vamos ver qual que é a perda de carga, é 0,11. Então a jusante vai ser o 0,88 mais o 0,11, que vai para x menos 0,99. 99. Aí vamos partir para montante do trecho 3. O trecho 3 está onde? O trecho 3 está aqui, ó. Montante. A montante do trecho 3 é a mesma perda de carga da jusante do trecho 4. Por quê? Porque partiu daqui, ó, a perda de carga. A gente esquece esse 4.1, a gente só vai é a mesma do trecho 4, ó. Então, assim como a jusante do 4.1 é a mesma do trecho 4, a montante, desculpa. Assim como a montante do trecho 4.1 é a mesma da jusante do trecho 4, e a montante do trecho 3 é a mesma da jusante do trecho 4. Então a gente vai repetir, ó. A jusante do trecho 4 é 0,88. Então x menos 0,88, tá? Então tá aqui, ó. Aqui tá aqui a água parada aqui. Então a perda de carga vem daqui, ó. Se ela foi para lá, só vai somar para cá, mas esse daí não soma para cá, porque esse aqui esquece, né? já virou um galho aqui, perdido. Só soma daqui para cá. Aí tá. Aí a montante. O que é a montante do trecho 3? É a jusante desse trecho mais a perda de carga dessa montante. A perda de carga aqui, nesse trecho 3, foi 0,39. Então vai ser 0,88 mais 0,39. Vai dar x menos 1,28. 1,28. Tá, por que eu estou carregando o x? Porque na realidade, se eu tivesse a cota da água, seria a cota da água menos a soma dessas perdas de carga. A cota da água menos essa soma da perda de carga. A hora que eu conseguir a cota da água, eu posso substituir o x por ela e feito, está resolvido o problema. Aí eu tenho os valores reais, né? Aí vamos pro trecho 3.2. 3.2 está aqui, ó. Então a jusante do 3.2, a montante do 3.2 é o mesmo da jusante do ponto 3. Então a jusante do ponto 3 ela vai distribuir por 3.1, por 3.2 e por 2. Então
essa jusante do 3 é a mesma montante desses 3 próximos trechos. Então eu já posso fazer assim, ó. O 3.2 é x menos a jusante do 3 é 1,28. 1,28. Aqui o 3.1 também é a jusante do 3, que vai ser 1,28. O 2 é a jusante do 3, que é 1,28. Beleza. Aí agora a montante do 3.2 é essa jusante mais a perda de carga que sofreu ali naquele trecho, que deu 0,05. Então 1,28 mais 0,05 vai dar 1,33. X menos 1,33. Aqui vai ser 1,28 menos a perda de carga que é 0,11, vai dar x menos 1,38. 1,38. Aqui no trecho 2 é 1,28 mais a perda de carga que teve no trecho, que é 0,26, vai ser 1,54. 1,54. Beleza. Agora vamos partir para o trecho 2.1. O trecho 2.1 está aqui. A montante do 2.1, assim como a montante do trecho 1, é o mesmo valor da jusante do trecho 2. Então, a jusante do 2 é 1,54. Aqui na montante vai ser 1,54. 1,54 do trecho 2.1. E aqui na montante do trecho 1 também vai ser 1,54. Então, beleza. Agora a jusante é o 1,54 mais a perda de carga que teve nesse trecho, 0,13. Vai dar 1,54 mais 0,13 vai dar 1,67. 1,67. E finalmente no trecho 1,54 mais 0,25, 1,79. 1,79. Beleza. Então, a gente só vai somar as perdas de carga no duto principal. Aqui tem que, para calcular aqui, tem que somar aqui. Para calcular aqui, tem que somar aqui. Para calcular aqui, tem que somar aqui. Aqui tudo. Para calcular aqui, tem que somar aqui tudo. E para calcular aqui, tem que somar aqui tudo. E as ramificações não. As ramificações, por exemplo, aqui nesse ponto, calcular esse ponto, tem que somar aqui tudo. Para calcular esse ponto, tem que somar aqui, ó, tudo. Aqui do ponto final até o início soma. Cada um foi somado assim, ó. Aqui somou desse ponto até o início. Aqui desse ponto até o início. 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 Então, aí assim vai, do ponto finalzão lá até o início. Só que daí não conta essas ramificações aqui. Só a linha mais próxima para chegar no início. O caminho mais próximo para chegar no início. Beleza. Quando a gente achar o valor de x, é só substituir aqui o valor o x pelo valor que a gente acha esses resultados aqui. Tá. Agora a carga de pressão. O que é essa carga de pressão? A carga de pressão é a cota do terreno mais essa perda de carga que teve no local menos a cota do nível de água, a cota do X, do nível de água. Então, a cota, essa carga de pressão vai ser então a cota mais alta lá, que é a do nível de água lá no reservatório, menos a cota do terreno junto com a perda de carga. A cota do terreno mais a perda de carga. É menos isso, que é a carga de pressão. Que, por exemplo, se fosse o nível de água fosse 200,
e a cota do terreno fosse 90 e a perda de carga fosse 10, seria o 200 menos 90 menos 10, que seria 100. A carga de pressão naquele ponto seria 100. Então, o reservatório, consideramos um reservatório aberto, não tem carga de pressão aqui. Esse ponto aqui que é a montante, né? Que é a abertura do reservatório. Então aqui não tem carga de pressão. E vamos calcular a carga de pressão na jusante. Então, a jusante do ponto 5 vai ser o que? Vai ser o X, que a gente não tem aquela cota, infelizmente, menos a cota do terreno dessa jusante, que nesse caso é 100. Ó, aqui ó, a cota do terreno 100, menos a carga de pressão. No caso, então, é menos 100,62. Então vai dar 100 menos 100,62. Beleza. Aí a montante do próximo ponto sempre é igual a jusante do ponto anterior. Então aqui tenho que somar 100,62. A jusante do ponto 4 vai ser a cota do terreno 113 e junto com a perda de carga lá daquele trecho que aqui ó, que está aqui da cota piezométrica, que é 0,88. Então vai ser x menos os 113 menos mais o 0,88, vai ser 113,88. E assim vai. Tá aí o próximo, a montante a montante do próximo vai ser igual a jusante. Então a montante do 4.1 eu repito, x é igual a menos 113,88. Assim como como o 4.1 vai para cá, o ponto 3 vai para cá. Então também a montante dele vai ser a mesma do 4.1, que é a mesma jusante do 4, que é x menos 113,88. Aí a jusante desse 4.1 vai ser a cota, né? A cota de jusante 109 mais a perda de carga, que é o 0,99, vai dar 109,99. 109,99. Ó, eu tô falando que aqui o 113, a jusante do trecho 4 é igual a montante do trecho 4.1 e a montante do 4.3, ó, porque analisando aqui, ó, dá pra ver que e se você somar aqui também vai dar, ó, que aqui, ó, a montante é 113 mais o 0,88, 113,88. Aqui é o 113 mais o 0,88, 113,88. Então, você pode somar a cota do terreno mais a montante com montante de cota piezométrica com cota do terreno, jusante com jusante. Não vai interferir nada, você pode somar. Então, soma. Agora, ó, vou somar aqui, por exemplo, ó, vou para jusante do ponto 3, ó, 102,5 mais o 1,28. E se eu analisar lá, vai dar também a mesma coisa. Então vai dar 102,5 mais 1,28, 103,78. X menos 103,78. E assim vou preenchendo a tabela. Tá, preenchida a tabela, a gente vai analisar aqui agora. Aqui eu coloquei uma outra tabela aqui mais clara aqui, ó.
Minha letra é feinha, né? Então tá aqui. A gente preencheu toda a tabela, deu esses valores. E para a gente determinar qual que é a... Lembrando que a gente quer saber um ponto que vai dar no mínimo 15. O ponto tem que dar que cota que eu tenho que estar o meu reservatório lá em cima, lá o meu reservatório de água, para a pressão no ponto mais crítico. O ponto mais crítico é o ponto que menos tem pressão, ser 15 metros por coluna de água. Então, o que eu faço? Eu vou analisar aqui a carga de pressão. Não importa o número que seja x. Se eu diminuir 96, esse x é o mesmo número. Se ele é 200, ele vai ser 200 em todos esses x aqui. Se ele é 300, ele é 300 em todos esses x. Então, não importa o número que é o x. A minha pressão, essa aqui é a carga de pressão. Ó, é a carga de pressão. Então, para me ter a menor carga de pressão aqui, vai ser o número o maior número que eu diminuir pelo x, ó. Por exemplo, ó, se era 200 e eu diminuir 86, vai dar cento e pouquinhos. Então vai ser uma carga de pressão de cento e pouquinhos. Mas se era 200 e eu diminuir 113, vai ser uma carga de pressão de 80 e pouquinhos. Então vai ser 80 é menor que cento e poucos. Então, quanto mais eu diminuir do x, menor a carga de pressão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aonde eu diminuí mais. E analisando essa tabela, eu diminui mais aqui, ó, na jusante do trecho 4, que eu diminui 113,88. Ah, mas tem 113 aqui na montante do trecho 4.1 e na montante do trecho 3. Mas essa montante do trecho 4.1 e a montante do trecho 3 é a mesma jusante do trecho 4. É o mesmo, porque se eu olhar lá no desenho, se eu olhar lá no desenho, aqui ó, tá bem acabado o desenho, mas ó, o trecho 4 aqui, ó, jusante do trecho 4 é aqui, ó, jusante do trecho 4 aqui, e a montante do 4.1 e a montante do trecho 3 é o mesmo ponto, tá aqui, ó. É como se nessa parte aqui tivesse um morrinho, fosse a parte mais crítica. É como se o meu reservatório fosse aqui, por exemplo, e descesse a água, e daí a água subia no morrinho para daí descer de novo para as demais casas. Então, seria o ponto mais alto que eu tenho, que logicamente daria a menor pressão. Então, seria esse ponto. Eu descobri que esse ponto é o de menor pressão. Então, x, para me ter 15 metros de coluna de água, pelo menos, x tem que ser 113 mais 15. Porque se x dá 113,88 mais 15, então ele vai ser, se ele é 113,88 mais 15, fazendo a conta aqui, ele vai ser 128,88. Aí sim eu poderia substituir, ó, porque daí tá lá 113 x menos 113,88. Daí vamos dizer que é mais 15. Aí vamos dizer que essa é a cota, né? Vamos dizer que o x é o 128. 128,88 menos 113,88 vai dar 15. Aí nesse ponto seria a mínima cota que o exercício está pedindo. Então a gente achou que é o 113,88 mais 15.
A gente achou o resultado. Então a cota de água, vamos dizer que é o reservatório aqui, ou a cota do nível de água é 128,88. Entenderam? Ó, e você pode analisar que vai dar um número maior que esse 115 aqui, né? Ó, porque a cota topográfica é 115, então tem que dar maior. Deu lá o 128, beleza, tamo no caminho certo. Então tá, aí achei a cota. Então a jusante do ponto 4 vai ser a cota mais crítica, que é a cota que vai ter menos pressão. Essa cota vai ter 15 de pressão. Aí, então, se eu fosse substituir na tabela, esse seria o ponto mais alto. Seria o ponto mais alto, esse é o x menos o 113. Então, se eu fosse substituir na tabela, essa parte aqui, a jusante do trecho 4, daria 15 metros por coluna de água. Então, vou substituir aqui o 128 pelo x aqui e fazer todas as subtrações aqui para vocês verem como que vai dar certinho. Aí tá aqui, ó, tá feito. Substituí o 128, daí fiz todas as subtrações. 128,88, né? Fiz todas as subtrações, deu os valores reais, deu aquele ponto, deu 15. Então você pode ver que a carga de pressão não tem nenhuma carga de pressão menor que 15, ó. E é justamente o que o exercício pedia. Ele queria que no sistema a mínima carga de pressão fosse 15. Então tá aqui, a mínima que a gente tem no sistema, na pressão, é 15, ó. Não tem nenhuma menor que 15. Beleza. Então tá resolvida a primeira parte. Aí o que eu até esqueci o que ele pediu depois. Vamos dar uma olhada aqui. Ele pediu a cota do nível de água do reservatório para que a mínima carga de pressão dinâmica seja 15. No meu caso, 128,88. Deu a mínima cota como 15. E determinar a máxima carga de pressão estática. E determinar a máxima carga de pressão dinâmica da... A gente achou a cota do nível de água, a maior cota, que é o 128,88, menos a menor cota topográfica, ó, a cota do terreno, a menor aqui, 85, menos 85. Então, a máxima carga de pressão estática é 128,88 menos a menor carga cota topográfica, que é 85, que o valor vai dar 43,88 MCA, metros por coluna de água. Então, a máxima carga de pressão estática é a cota que você vai achar, a cota do nível da água lá, 128,88. Depende os seus dados, vai dar outro resultado, menos a menor cota topográfica. O resultado disso vai ser a carga de pressão estática máxima. Tá. E a carga de pressão dinâmica máxima, qual que é? É o ponto que tem maior pressão. Qual que é o ponto que tem maior pressão? Se essa é a tabela da pressão, o ponto que tem maior pressão é o maior resultado aqui, ó. Maior resultado, 42,9, ó. É o maior resultado. E é isso aí, pessoal. Tá resolvido. A maior pressão tá aqui.
e a máxima carga estática, de pressão estática está aqui. E a cota que a gente achou, e a gente fez com que a menor pressão fosse 15. Resolvido o exercício.